Como você trata aquele que te levou aonde você queria chegar? Não entendeu a pergunta? Como que você trata alguém que realizou um desejo que você tanto queria, que te ajudou, que esteve com você nos momentos difíceis, nos momentos mais desafiadores? Você chegou, conquistou. Qual a primeira coisa que você lembra? Interessante você refletir sobre esse assunto, porque às vezes a nossa derrota ela não começa com alarde, ela começa bem silenciosa, bem devagar, né? A gente já conversou aqui que o inimigo ele é bem paciente, e quando você vê, você já está envolvido, você já deu as costas para quem te ajudou, para quem puxou a sua mão, para quem trouxe você aonde você queria chegar. E é isso que a gente quer conversar, quer refletir aqui nesse assunto. É isso que o capítulo de 1 Reis 11 nos ensina. Essas lições, elas são maravilhosas, né? E é importante que a gente aprenda para que a gente possa saber lidar com isso na nossa vida no dia a dia. Bom, me chamo Olavo, eu leio um capítulo da Bíblia por dia, tá? Eu sou iniciante na leitura da Bíblia e todo dia eu venho aqui refletir o capítulo que eu li nesse dia. Beleza? Vamos comigo? Bom, vamos lá. Contextualizando o capítulo de 1 Reis 11, como a gente disse, né? Davi já foi, Salomão está absoluto, né? Tudo acontecendo da maneira que ele quer, tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. E Deus alertou, né? Na segunda vez que Deus aparece para Salomão, ele alerta, cuidado com as tentações, cuidado com o que você vai fazer, da maneira que você vai reagir, o que vai acontecer, porque isso certamente vai determinar o rumo da tua vida. O que começa a acontecer, pessoal? Salomão se deixa levar e ele se envolve com muitas mulheres mesmo, tá? Centenas de mulheres. Só que ele se envolve com mulheres estrangeiras e havia sido informado, né, orientado a ele, que ele não deveria se relacionar com mulheres estrangeiras. Por quê? Para que ele não tivesse o coração afrouxado e ele começasse a adorar os deuses delas. E aí, nesse caso aqui, foi mulheres, mas ele poderia ter sido qualquer outro tipo de tentação, de distração. Certo? Nesse caso aqui foi orientado. Aí é costume, não se envolva com mulheres que não sejam do nosso povo. Ok, ponto. Né? E Salomão não consegue fazer isso, pelo contrário, ele se envolve com muitas mulheres, tá? E ele começa sim a adorar esses deuses que essas mulheres tinham como adoração lá nos povos dela. E isso aí deixa Deus irado, Deus fica muito triste, muito chateado. Deus promete que vai tirar o reinado dele, não exatamente dele, mas do filho dele, e vai deixar ele só, né, o filho só com uma tribo, né, vai tomar todas as outras, para que Deus não se afaste do povo que ele escolheu, que é o povo de Israel. E segundo, para que esse povo não suma. Então acontece muita coisa nesse capítulo, né? Surge Jeroboão, Deus informa que ele vai perder o reinado para um dos funcionários dele, enfim, acontece um monte de coisa no capítulo. Porém, eu quero focar nessa situação, na situação de você deixar o coração se dividir, né? Deixar o seu coração se dividir, e isso não agrada a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? A questão de não deixar o coração se dividir é aquela questão que a gente fala, Deus ele não aceita adoração paralela, adorar a Deus e adorar o X ou Y ou Z. Não, Deus ele exige, é inegociável, ele exige exclusividade. Tem uma parte da Bíblia até que relata, eu não lembro agora qual capítulo, vocês podem me ajudar se vocês lembrarem, colocar no comentário, que relata que Deus é ciumento, tá? Ele não aceita. E é o seguinte, pessoal, à medida em que você aceita, tá, viver de acordo com aquilo que você acredita e você descumpre aquilo que você prometeu fazer, você está sujeito a juízo. Beleza? Então, assim, Deus está dizendo para Salomão, né? Tinha avisado a ele antes, olha, cuidado. Aí Salomão acontece, Deus vai fazer o juízo sobre Salomão. E o que eu quero trazer para vocês é isso. Como que a gente lida, pessoal, com pessoas que nos ajudam,
com pessoas que, poxa, estendem a mão para que a gente possa atingir às vezes um objetivo. Como que a gente lida com isso? A gente vê muito, né, no nosso dia a dia, tenho certeza que você já passou por isso, eu também já passei, por situações em que você, poxa, você dá maior força à pessoa, você está ali, você colabora, você ajuda, e na hora que a pessoa consegue o que ela quer, ela simplesmente vira as costas para você. E essas pessoas, nós todos, né, essas pessoas que eu digo nós todos, o ser humano, ele faz isso com outros seres humanos, ele faz isso com Deus, ele faz isso com todo mundo, porque o ser humano, ele tem essa natureza. O ser humano, ele nunca se contenta com aquilo que ele tem, sempre que o outro tem é melhor que o dele. E o ser humano, ele se esquece muito rapidamente daquilo que fazem por ele. Você vai dizer assim, não, Olavo, mas eu não sou assim e tal. Pô, cara, em algum momento da sua vida você já fez isso. Tá? Se você é ser humano, a não sei que você não seja ser humano. Se você for ser humano, em algum momento da sua vida você já foi ingrato, você certamente sofreu uma ingratidão. A questão é, a partir do momento que você vigia, que você toma consciência disso, você passa a vigiar através da oração, você consegue evitar, você consegue minimizar esse tipo de situação. A questão é que, quando você se deixa, né, você deixa o seu coração se dividir, você fica mais sujeito a esse tipo de situação. E nesse capítulo isso impressiona muito a gente, por quê? Porque Salomão, como nós sabemos, é o homem mais sábio que já existiu. Ou seja, até o homem mais sábio que já existiu está sujeito a tentações, está sujeito a ser derrotado, caso ele não vigie. Então por isso que, das coisas mais importantes que eu procuro observar, que eu já entendi aqui com relação a ler a Bíblia, a entender e a viver a palavra de Deus, é a vigia, é vigiar. A gente precisa vigiar, porque o tempo todo a vida está provando a gente, entendeu? E assim, no caso lá de Salomão, tudo bem, foi um reinado, ele era o rei, era sábio, tudo, mas acontece com a gente mesmo, pessoal. Às vezes você recebe uma promoção, às vezes você compra uma camisa nova, às vezes você compra um tênis novo, às vezes você está com o teu carro um pouquinho mais limpo, e aí você já acha que é melhor, ou que você merece um privilégio porque você se acha melhor do que o outro, porque você tem uma coisa material melhor do que o outro. Isso acontece a todo tempo, né, pessoal? A gente vive isso. A gente vive um momento aí na internet que isso invade a nossa vida, né? Às vezes você nem quer ver, mas aquilo ali você abre o celular, aparece lá o cara com aquelas ostentações todas, que eu repito, muitas vezes são inventadas, são produzidas ali para parecer aquilo, para atrair um monte de gente que gosta daquilo, e a pessoa fica presa naquilo ali. Certo? Então, precisamos tomar esse cuidado, tá? Eu quis bater muito nessa tecla nesse capítulo. Cuidado com a maneira que a gente lida com as coisas. Principalmente com as nossas vitórias. Isso é uma coisa que hoje em dia é o meu mantra. Cuidado com a maneira que a gente lida quando a gente vence. E quando a gente perde, a gente já sabe. A gente perde, a gente chora, a gente fica triste, mas a gente diz, não, força, vamos lá, confiando em Deus, vamos para cima. A gente já sabe como lidar. Agora, quando a gente ganha, puxa vida, é a primeira coisa. Você vê que Davi, até Deus, né, ele relata isso também, que ele não vai destruir por total Salomão, em consideração a Davi, que foi uma pessoa que, ainda que tenha cometido erros, foi extremamente fiel a Deus. Então Deus, por consideração, não vai fazer isso com Salomão. Ao final do capítulo é dito que Salomão ele morre, né, ele passa, é enterrado também na cidade de Davi, junto lá ao seu pai. E a gente ainda vai ter muita coisa desenrolando para os próximos capítulos. O filho dele toma posse do trono, né? Mas a gente ainda vai ter muita coisa aí. Agora começam as divisões, começam a haver muita celeuma, muita confusão. Você imagina agora o sujeito com um monte de mulher, ou seja, um monte de filhos de mulheres diferentes, um monte de gente querendo atenção, um monte de gente querendo coisas materiais, um monte de gente brigando pelas coisas que ele tinha. Você imagina isso? É importante que a gente entenda que a questão da reprovação em você ter um monte de relacionamentos é justamente o que ele traz. Não é porque a mulher é ruim, não, pelo contrário. A questão é que você, quando você tem várias, você não consegue se dividir, não dá para se dividir para várias.
você começa a dar menos para cada uma. Na verdade, você dá pouco para cada uma, você não é 100% no relacionamento. No relacionamento você tem que estar 100%, assim como Deus exige que você seja relacionamento 100%, você também quer que a sua companheira seja 100%, o seu companheiro seja 100%, e assim você também tem que ser com o outro. Então não dá para ficar se dividindo por muito, pelo menos eu entendo dessa forma hoje em dia, que não dá, não faz sentido, e isso realmente causa problemas, as pessoas pensam diferente, são pessoas de costumes diferentes. Você imagina naquela época, cada tribo de uma forma, cada um adorando um Deus, você imagina a confusão que era. Por isso que Deus orientava que não houvesse essa mistura, essa confusão, para que você não se deixasse levar, né, para aquele lado de lá e acabasse se dividindo, e o coração dividido, como a gente já falou, Deus não aceita. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para que você seja avisado aí dos próximos vídeos. Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo, pessoal.